Ana, legal. Então, boa noite, pessoal. Eu faço minhas as palavras do Everton aí, é um prazer. Deixa eu abrir a câmera aqui, que acho que não está aberta. Aqui. Prontinho. Então, é um prazer estar aqui junto, estando a Prime Control e tendo a oportunidade de falar um pouco sobre esse cenário que tem, enfim, essa área que tem crescido tanto, né, e sido tão importante aí para experiência dos usuários, para o crescimento, né, das empresas e de toda essa transformação digital que tem acontecido aí na última década. Eu trabalho com desenvolvimento de software há quase 10 anos e atualmente eu trabalho aqui na Prime Control, né, como arquiteto de soluções. Eu lidero alguns times com respeito à RPA, que é a automação robótica de processos, e a automação de testes, especificamente. E é um privilégio hoje poder compartilhar algumas coisas que a gente tem praticado no mercado e trazer essa visão para vocês. Antes disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos, tanto com qualidade quanto com desenvolvimento, e é isso, vai ser bacana estar com vocês hoje e poder demonstrar as coisas para vocês. Bacana. Valeu, Jones. Ana, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer, você pode interagir sem problemas, tá? E no finalzinho... Pode deixar. O pessoal vai mandando as questões ali no chat e assim que vocês abrirem, a gente pode fazer as perguntas deles. Tá bom. No finalzinho também, antes de fazer a transição para o Jones, eu vou deixar uns 5 minutos e depois o Jones também vai deixar um tempo no final também para as perguntas. Para vocês entenderem, né, por que estou eu e o Jones aqui. Quando a Ana Paula me convidou, juntamente com o time da PUC, né, eu pensei em trazer um pouco de tendência de mercado da área, mas eu pensei que seria muito legal o Jones, que é um dos nossos especialistas, trazer para vocês também uma experiência de codificação orientada a testes, baseado numa ferramenta que é construída em cima de Python, né? Eu conversei com a Ana Paula também, e a gente decidiu fazer uma palestra dupla, né? Eu vou fazer 30 minutos falando um pouquinho da jornada, da evolução da área de testes, vou falar um pouquinho dos desafios, e depois o Jones assume e faz aí uns 45 minutos com vocês, 50 minutos, realmente criando, construindo um código de testes, usando uma solução chamada Robot Framework, que é toda baseada em Python. E nesse processo ele também vai fazer uma breve biblioteca com vocês em Python também, que eu creio que Python é uma linguagem que hoje está muito disseminada, muito forte, né, no mercado, e é algo legal para vocês verem por onde nós podemos ir, como as coisas funcionam na prática, né? Mas vamos lá. Então vai ter duas etapas nessa palestra, uma parte minha e uma parte do Jones, tá? Falando um pouquinho da Prime, né, que é a nossa empresa, nós somos muito especialistas em qualidade, nosso foco total está em duas grandes verticais, que é qualidade de software, né, que a gente chama de qualidade digital, porque não é só testes, tem muito a ver com processo de entrega, com testes em todas as etapas, com pensar na jornada de entrega de software, tendo uma visão da qualidade desde a concepção, desde quando eu estou pensando no que eu quero entregar, até o ambiente de produção através do monitoramento. Então, para a gente, qualidade é muito mais só do que testes de software. Qualidade tem a ver com métodos ágeis, com a forma como você escreve as expectativas, né, o que você quer entregar para o usuário, seus requisitos, que pode ser em histórias, em Behavior Driven, em BDD, né, que na verdade é mais uma forma de se fazer, né, uma metodologia de desenvolvimento baseada em comportamento, né, do que só uma forma de escrever requisitos. E nós temos outra vertical muito forte, que é essa que o Jones hoje está cuidando, mas que ele atua nas duas frentes, que é de criação de robôs para automatizar processos manuais, né, que é Robot Process Automation, tá? Aqui só para vocês terem um pouquinho de ideia das nossas verticais de atuação e nossos clientes. Essa jornada com os clientes vem há um bom tempo e a gente vem aprendendo bastante, amadurecendo bastante, entendendo os desafios que o mercado traz, né? Hoje, na prática, o nosso desafio
na área de tecnologia é entregar de forma mais assertiva e rápida. Quando a gente fala rápido, não significa que eu vou fazer isso correndo, mas da forma mais ágil e assertiva possível, uma solução mais adequada, mais simples, para gerar uma experiência muito positiva no usuário, né, que está lá na ponta, que pode ser tanto um usuário interno quanto um usuário externo. Então, o foco de todas as empresas hoje é se aproximar do cliente através da tecnologia, fazer com que a tecnologia seja mais humana e mais simples. E como a nossa vida tem se transformado, né, nos últimos 10 anos. Quando a gente pensa no que aconteceu nos últimos 10 anos a nível de tecnologia, a gente percebe que há 10 anos atrás, para a gente ir do ponto A ao ponto B, a gente tinha que entrar no Google Maps, imprimir um mapa, ou perguntar para um amigo qual era o melhor caminho, ou usar aquele GPS que a gente colocava no carro, que quase todo mundo tinha um GPSzinho, comprava lá no Paraguai, ou tinha as centrais multimídias, que eram mais modernas, que você colocava para onde você quer ir, num lugar que você não conhecia, e ele te levava, né? E hoje, você simplesmente usa um Google Maps, um Waze, e você chega em qualquer lugar sabendo que um caminho está engarrafado, o outro não está. Há 10 anos, quando a gente queria falar com uma pessoa, ou a gente ligava ou mandava um SMS, né? Se a gente pensar em 2008, 2009, o WhatsApp não era uma realidade, né? Então, como hoje é simples, hoje a gente praticamente quase nunca liga para ninguém, porque você manda uma mensagem no WhatsApp, manda um áudio, se liga pelo próprio WhatsApp. E lembro que a gente tinha que ter pacotes grandes de SMS para suportar a necessidade da empresa, que eram caros. No final, o custo não mudou, porque só mudou para o pacote de dados, mas a simplicidade ficou muito maior, né? Há 10 anos você tinha que chamar um táxi, muitas vezes, esperar horas, ou até ligar numa radiotáxi, né? Numa cooperativa, e saber que não tinha um táxi para te atender, que você estava numa fila de espera, né? E hoje você chama um Uber, e nos dias ruins você espera 10 minutos, nos dias normais você espera 3, 4 minutos, com um custo muito menor, né? Então, nosso mundo mudou significativamente, né? E dá para falar de aluguel, de locais para ficar com Airbnb, dá para falar de várias outras transformações que nós tivemos, e tudo isso está ligado à tecnologia, a tecnologia simplificando a nossa vida, né? Então, o nosso papel enquanto profissionais da área de tecnologia, eu sou formado em ciência da computação, eu me formei em Brasília, né? Eu cresci em Brasília, eu nasci em Goiás, cresci em Brasília e vim para Curitiba. Já estou aqui há 12 anos e hoje gosto muito, não me vejo saindo daqui facilmente, mas nosso papel enquanto especialistas de tecnologia é pensar como a tecnologia pode simplificar a vida das pessoas. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma escalável e de uma forma simples, a gente consegue transformar o mundo como a tecnologia vem transformando hoje em dia, né? Então, muitas vezes a visão do passado era a tecnologia suporta o negócio. Hoje não. Hoje não existe até junto com o negócio para ajudar o negócio a atingir os objetivos que ele tem na ponta, né? A tecnologia, a área de tecnologia servidora que recebia demandas, entregava demandas, já não atende mais as áreas de negócio, não atende mais as empresas. A tecnologia precisa caminhar, precisa puxar o negócio e não suportar o negócio, tá? Aqui só falando mais um pouquinho, para vocês entenderem, nós somos uma empresa acelerada pela Endeavor. A Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos que acelera empreendedores de alto impacto. Chama Scale Up, o programa que a gente faz parte. Nós estamos no segundo ciclo de aceleração em 2020. Nós somos uma empresa que tem o selo Great Place to Work, que nós acreditamos muito nas pessoas, né? As empresas não existem sem pessoas, independente de qual área que ela esteja, são as pessoas que constroem qualquer tipo de negócio. Nós fomos PME que mais cresceu pela Deloitte em 2018, a segunda em 2019, e temos algumas parcerias estratégicas. Só estou mostrando isso para vocês conhecerem um pouquinho mais aí da Prime e do legado aí que eu venho construindo. E aqui eu não vou entrar no detalhe, mas a nossa visão de serviços, de como a gente se integra aí ao portfólio de tecnologia, para entregar com qualidade processos que hoje são feitos manualmente através de Robot Process Automation. Quando a gente fala de testes, houve uma evolução muito grande na forma de se testar software, né? No passado, quando eu comecei lá em 2004, né, são 16 anos, a gente testava software manualmente. A automação era um adendo, era
era como se fosse um mimo, que poderia ser feito ou não, mas era muito pouco utilizado pelas empresas. Era, assim, uma coisa que não se via em quase lugar nenhum, né? Então, a gente tinha esse modelo que a gente chama de sorvete, onde eu fazia quase todos os testes manualmente, baseado em casos de testes que são construídos em cima dos requisitos, ou das histórias do usuário, ou do comportamento do sistema. E testes exploratórios, que é usando meu feeling, meu conhecimento, para explorar um sistema e ver o que não está funcionando adequadamente, né? E quando você descia para automação, ela praticamente não existia. Não existia automação na camada de código, que são os testes unitários, né? No método, testando os métodos unitariamente. Não existia automação na camada de componentes, testando a integração entre os componentes. Não existia automação testando as interfaces, as integrações, independente se era web service, se era um ETL, se era uma procedure, se era uma view, se era uma API, né? A API é mais recente. E existiam alguns testes automatizados de interface, mas em pouquíssimos casos. Então, o teste ele era feito todo manual. Então, o papel do analista de testes lá atrás era entender como o sistema deveria funcionar, escrever um conjunto de testes para validar os comportamentos que o sistema deveria ter e as regras de negócio que ele deveria atender, né? E depois executar um roteiro baseado nesses casos de testes que foram escritos para garantir que o sistema fazia o que ele se propôs a fazer para o cliente. Era um trabalho totalmente manual, né? Era 100% manual e exaustivo. E aí vocês pensam que toda vez que entregar uma versão nova do sistema, porque os sistemas são muito grandes e complexos, e na maioria das vezes eles não existem sozinhos, eles estão num ecossistema com vários sistemas. Para vocês terem ideia, em um cliente nosso do varejo, aqui de Curitiba, um grande cliente, um cliente bem grande, a gente testa cerca de 70 sistemas integrados. Então, você pensa que toda vez que eu ia entregar uma versão nova de um sistema, eu tinha que testar todos esses testes integrados para garantir que o que não mudou no sistema continuava funcionando de forma manual. Naquela época, a gente gastava 2 semanas para desenvolver as mudanças, ou 3 semanas para desenvolver as mudanças, e 1 semana para fazer o que a gente chama de testes de regressão, que era para garantir que o que não mudou continuava funcionando. Então, 1/4 do meu mês era só para garantir que o que não mudou não havia sido afetado pelas mudanças que haviam sido feitas no sistema, né? Um sistema, quando ele está sendo feito de um sistema novo, você tem o incremento dele, né? Você faz em pequenas entregas, hoje em dia, você usa métodos ágeis em quase todos os casos, e você faz entregas curtas, você entrega a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, 1 vez por semana. E cada vez que você faz nova entrega, você pode ter danificado algo que você entregou na sprint ou no ciclo anterior, né? Só que hoje em dia a gente faz isso com testes automatizados, que é o que eu vou estar comentando com vocês. Mas naquela época, os ciclos eram longos, as entregas eram grandes, muita coisa para entregar, que a gente chama de Big Bang, né? Que é juntar muitas mudanças, juntava-se 50, 100 mudanças para fazer uma entrega bem consistente na visão daquele momento e para que pudesse fazer uma regressão bem completa. Só que o cliente esperava muito tempo para ter a mudança aplicada no ambiente dele, e muitas vezes, como tinha muitas mudanças, ele ficava com muito medo de aplicar, porque ele pensava que se eu aplicar essa mudança, meu ambiente vai parar de funcionar, meu sistema vai parar de funcionar e meu negócio vai ser impactado, né? E a gente fez uma transição nessa forma de trabalhar, que era 100% manual, extremamente dependente de pessoas, e que quanto mais crescia o sistema, mais crescia-se o tempo necessário para se fazer os testes. A gente vem numa jornada de sair do sistema baseado no sorvete, do processo baseado no sorvete, para o processo baseado na pirâmide. Na pirâmide, eu construo um sistema orientado à qualidade. A qualidade não é uma etapa do processo, ela é um mindset. Ela é uma forma de se pensar e de se trabalhar. Então, para tudo que eu faço, eu já penso em testes. Se eu estou fazendo um código, se eu puder já fazer trabalhando com BDD ou com TDD, que é Testing Driven Development ou Behavior Driven Development, eu já construo o meu teste antes de fazer o código. Então, quando eu termino meu código, mesmo que ele ainda não esteja pronto, porque eu tenho que refatorar, ele já está sendo testado por outro método e eu já estou garantindo a qualidade dele. Então, normalmente, eu escrevo o teste ou escrevo o comportamento no BDD com os cenários que vão ser validados. Eu escrevo o meu código
e vou rodando o meu BDD ou o meu TDD até que o meu teste passe. E quando o meu teste passar, significa que os comportamentos que eu quero que ele entregue estão funcionando, eu refatoro o código para aderir bons padrões, revisar partes de código que não ficaram tão adequadas, otimizar o meu código, deixar ele mais performático, né? Então, eu tenho que trabalhar sempre com testes unitários. Por quê? Quando eu estou construindo um sistema, quando eu estou construindo uma aplicação, eu estou construindo um legado, eu estou construindo uma solução que vai se tornar uma grande solução lá na frente e que vai precisar ser mantida em algum momento. E se eu não fizer testes unitários para cobrir o meu código, depois eu vou ter um desafio muito grande em sustentar esse sistema com as melhorias, com as evoluções que os clientes sempre vão estar pedindo. Não existe sistema que não muda. Eu não sei se vocês percebem hoje, quem usa... Todo mundo aqui hoje tem device, né? Tem celular e tem muitos apps instalados. E toda semana você tem que atualizar todos os seus apps praticamente, porque hoje os apps mudam semanalmente. E muitas vezes para o app mudar, o sistema que está lá atrás, que suporta o app, que é o que a gente chama de background, né? Que é o meu back-end, que está suportando as regras de negócio que o app está entregando para você, através de uma API, na maioria das vezes hoje em dia, ele tem que evoluir. E para ele evoluir na mesma velocidade que o app evolui, porque eu quero entregar experiências novas, eu quero entregar funcionalidades novas, eu quero melhorar o dia a dia do meu cliente, eu quero ouvir o cliente e já entregar uma evolução rapidamente, eu preciso ter um sistema que seja de fácil manutenção. E fácil manutenção não é só ter um código que facilita a manutenção, é ter um conjunto de testes que me garantam que, se eu fizer uma mudança, aquele código não vai quebrar. Pensando na camada mais baixa, no teste mais mínimo possível, que é o teste que testa os métodos, que é o teste unitário. Depois eu evoluo, onde eu penso na integração dos componentes, né? Porque se eu estou construindo vários métodos, vários componentes, eu preciso testar esses componentes numa visão end-to-end, numa visão de negócio de ponta a ponta. E aí eu tenho que fazer um teste de integração dos componentes, que ainda é feito no código. Eu ainda nem estou olhando para a interface do sistema, eu ainda estou olhando para o código do sistema. E aqui também entram os testes de integração. Hoje em dia, todas as novas soluções, os novos sistemas são feitos em camadas muito bem definidas. Então, você tem o back-end, você tem no meio um conjunto de APIs que podem estar sendo gerenciadas por um API Gateway, né, por um gateway de APIs, ou podem ser APIs construídas diretamente, que consomem os seus métodos que estão no back-end. E você tem um front web, um front mobile, ou só um front mobile. Algumas soluções nem tem web mais, só tem mobile, né? Só tem mobile, que vai consumir essas APIs. Então, nós temos que pensar, sim, nos testes das APIs já no primeiro momento, né? E aí, a gente usa um termo que chama-se First Automation, que é, antes de pensar se eu consigo testar manualmente, eu já penso se eu consigo criar um código que testa aquela API, porque é muito mais rápido eu testar de forma automática se eu fizer manualmente para depois criar um código que vai testar aquela interface, aquela integração, né? Eu não sei se esse termo API é um termo já comum para vocês, hoje em dia ele é muito comum no mercado, mas se não for, vale a pena dar uma olhada, porque hoje em dia o mundo está sendo transformado pelas APIs, pelos microserviços, né? Quando você usa o Netflix, você não sabe, mas ali atrás tem milhares de microserviços, né, que te entregam várias funcionalidades e que são atualizados centenas de vezes ao longo do dia sem você perceber, né? E isso é o futuro, tá? E hoje os legados estão sendo modernizados através de APIs que permitem você criar novas interfaces muito mais modernas, muito mais user-friendly, que continuam consumindo legados extremamente complexos e antigos, mas entregando uma experiência nova e muito mais moderna para o cliente que está na ponta. Tá? Pessoal, se eu estiver usando termos aqui que não são muito claros para vocês, podem mandar perguntas que eu vou fazendo exemplos para vocês bem práticos, tá? Então, nesse modelo de pirâmide, eu crio o maior número de testes lá na base da pirâmide, que é testando o meu código. Ali tem que estar 70% dos meus testes. Depois eu crio um número bem grande, 20% na minha camada de integração e componentes, nas minhas APIs, microserviços, e no código testando a integração dos meus componentes. E depois eu faço, no máximo, 10% dos meus testes em cima da interface, que pode ser mobile ou web.
Porque os testes baseados em interface, eles quebram, eles são difíceis de se criar, são difíceis de se manter. São testes que exigem muito do automatizador a nível de esforço. Então, precisa ter, porque eu preciso garantir o X. Eu preciso garantir que a interface não está quebrada. Tanto a interface web, que vai rodar nos browsers, no Chrome, no Mozilla, no Edge, quanto o mobile. O mobile que vai rodar no Android, o mobile que vai rodar no iOS. Eu preciso garantir 100% do funcionamento, mas muito mais pensando na facilidade de uso na navegação do que nas regras de negócio, porque as regras de negócio já foram garantidas na camada de integração, na camada de aceitação, no que está no meio, onde eu valido se o meu back-end que processa as regras está funcionando corretamente, né? Através das minhas APIs, microserviços, dos meus componentes. E por último, eu rodo testes manuais numa escala muito menor, muito mais orientados a comportamentos que eu não consigo validar através de robôs, e muitas vezes muito mais exploratórios, que é botando um profissional para explorar comportamentos que talvez os robôs não pensaram e achar bugs que os testes automatizados não conseguiriam achar. E essa é a pirâmide ideal de testes. Então, você está falando de uma empresa antiga, ela provavelmente está no modelo de sorvete fazendo uma transição para o modelo de pirâmide. Você está falando de uma empresa nova, moderna, que já nasce nesse novo momento, assim, né? Uma empresa como Netflix, Spotify, Facebook, ela está rodando no modelo pirâmide. E ela tem teste para tudo. Ela sobe muitas versões com muita velocidade, porque ela tem teste para tudo. Tá? E isso garante um nível de confiança para se entregar com mais velocidade muito maior. Quando a gente fala do QA, muitas vezes ainda existe uma visão, para quem já conhece um pouco de testes e muitas vezes comentários, que teste acontece depois que o desenvolvimento é feito. Eu trouxe esse desenho para vocês, que é como se fosse um ciclo. Pode ser uma sprint, pode ser um item no Kanban que eu estou entregando. Enfim, é um ciclo de entrega de uma feature, de uma funcionalidade de software, né? Então, eu planejo o que eu quero entregar, eu faço design, eu penso, né? Eu prototipo, eu penso a arquitetura do que eu vou fazer, eu construo, que é o build, eu refatoro o meu código para que esse código seja otimizado, seja performático, né? E aí eu aplico testes de regressão para ver se a mudança que eu fiz não quebrou o que já estava funcionando, e no final eu faço uma entrega e uma retrospectiva para ver o que foi bom, o que não foi bom, o que eu posso melhorar. E onde o QA acontece? O QA acontece em tudo. Porque quando eu estou planejando, eu estou pensando como eu posso fazer isso com qualidade. Então, o QA está participando de todo o planejamento, de toda a discussão. Ele é do time de desenvolvimento. Não existe mais nenhuma separação de quem é QA, quem é dev. É um time que tem o foco de entregar o melhor sistema, que tem o foco de fazer da melhor forma possível, com o mínimo de retrabalho, né? Quando eu estou fazendo o design, o QA já está participando desse design, pensando como é que ele vai testar e como é que aquilo vai funcionar na experiência, olhando para a experiência do usuário, né? Ajudando o PO, que é o Product Owner, a pensar como entregar o melhor produto. Quando está construindo, ele está junto com o Dev, ajudando a pensar nos testes unitários, nos testes de componentes, em como ele vai testar as APIs. Enquanto as APIs estão sendo construídas, ele já vai construindo os testes automatizados baseados em contratos, usando mock objects. Então, você não precisa ter código nenhum para você começar a construir seus testes automatizados, porque você pode fazer um mock e com esse mock já construir o seu teste. E quando a API ficar pronto, o microserviço ficar pronto, você tira o mock e pluga seu teste automatizado ali em cima e começa a rodar no ambiente real, né? No sistema real que foi construído. E na regressão, porque todos os testes automatizados que estão sendo construídos vão ser executados na regressão, 100% automáticos, e vão garantir que eu possa fazer uma entrega com muita segurança. Quando a gente fala nesse ciclo, gente, olha que interessante, né? Tem muitas empresas que fazem isso em 2 meses, tem empresas que fazem em 1 mês, tem empresas que fazem a cada 15 dias, tem empresas que fazem uma vez por semana, tem empresas que fazem centenas desses ciclos em 1 dia. Que eu entrego 100 mudanças em 1 dia. As empresas mais modernas, mais digitalizadas, elas entregam muitas mudanças e melhorias todos os dias, ao longo do dia, sem ninguém perceber. Porque elas possuem muitos testes automatizados que garantem a qualidade da entrega que está sendo feita. Então, esse ciclo ele pode ser um ciclo de 4 horas, como ele pode ser um ciclo de 2 meses para empresas que ainda estão buscando caminhos mais curtos de fazer entregas de software, tá? Existe o mundo híbrido também. Quando você fala de grandes ERPs, eles ainda têm
ciclos de entrega um pouco mais longos, legados muito complexos, mas mesmo os legados hoje, a gente trabalha com clientes fazendo entregas uma vez por semana, a cada 15 dias, e no digital, entregas diárias, quase todos os casos, né? Aqui eu trago para vocês um pouquinho do manifesto ágil, que é como a gente pensava antes e como a gente pensa agora, né? Então, com o pensamento antigo, a gente só fazia teste no final, e agora a gente testa em todas as etapas. Com o pensamento antigo, eu queria encontrar bugs, agora eu quero prevenir bugs. Pensamento antigo, eu queria checar as funcionalidades, agora eu quero testar o comportamento, o entendimento, eu quero ver se o que eu estou fazendo vai atender a experiência que eu quero entregar. Pensamento antigo, eu queria quebrar o sistema, o QA tinha o papel de quebrar o que o dev fez. E com o pensamento novo, eu quero construir o melhor sistema junto com o dev, eu quero estar junto com ele, fazendo o melhor código, o melhor sistema possível. No pensamento antigo, a qualidade era a responsabilidade dos testadores. Hoje, todo time é responsável pela qualidade, né? E pensando na carreira, no perfil do QA, a gente chega nesse desenho aqui, que nós temos dois caminhos sempre, né? Um caminho é um QA que tem mais soft skills, que ele não focou tanto em hard skills, em conhecimento mais técnico, né, de codificação. Então, ele pode ser um gerente, ele pode ser um QA focado em negócio, né? Existe muito isso, né? Quando você está na sua carreira, uma carreira em Y, a gente fala muitas vezes, que é, eu vou evoluindo e eu decido. Se eu quero ser um especialista, o caso do Jones, que vai falar com vocês, ele é um especialista. Ele é um tech leader especialista, né? Ou eu posso ser um líder, um tech leader mais focado em gestão de pessoas, indicadores, relatórios, feedback, que é o cara que mais bate o bumbo para o time andar, ou que motiva, que engaja o time a fazer grandes entregas, tá? Quando você vem para o lado especializado, você tem várias áreas de especialização. Você pode ser um cara de performance, um cara de segurança, um cara de automação, né? Quanto mais amplo for seu portfólio, mais desejado você vai ser pelo mercado. Tá? Quando a gente fala da carreira de QA, para vocês terem uma ideia, só hoje, falando só do que eu busquei aqui rapidamente para mostrar para vocês, a gente está falando aí de só em Curitiba, algo em torno de 100 vagas, né, na área de testes, e só no LinkedIn, eu nem trouxe outros sites, a gente está falando aí de algo em torno de 600 vagas abertas, né? Isso aqui, gente, é que eu não procurei muito, mas a gente acha facilmente hoje 1.000, 2.000 vagas para trabalhar com QA. E aqui em Curitiba, com certeza, se você tem conhecimento, você não fica parado nenhum dia. E é uma área que está permitindo você evoluir e crescer muito na carreira muito rapidamente, tá? Quando a gente fala de tecnologias, para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem muitas ferramentas para cada uma das etapas que a gente tem aí na jornada de entrega de software, e todas elas estão diretamente ligadas com o QA, porque se eu sou QA, eu tenho que conhecer a ferramenta onde eu vou colaborar com o meu time, que pode ser o Gira, pode ser o Trello, né? Vai ter o Slack para mim comunicar, o Confluence como base de conhecimento, o Asana para gestão de tarefas, enfim, tem um conjunto de ferramentas muito grande de colaboração que eu vou interagir. Depois tem as ferramentas de build, que eu vou atuar para poder colocar os testes unitários e os testes automatizados e os próprios testes de regressão para rodarem junto com o build. Toda vez que buildar o software, já tem que rodar todos os testes, né? Depois tem todas as ferramentas para eu construir os testes automatizados, que são muitas, para tecnologias diferentes, com linguagens diferentes. Depois tem as ferramentas de deploy, porque eu quero fazer um continuous delivery, eu quero fazer um continuous integration, que é toda vez que eu mudar meu código, eu gerar um build e colocar ele no ambiente, e para isso eu vou ter que plugar os testes nas minhas ferramentas de continuous delivery. E ferramentas para você colocar o sistema em produção e operar ele, e aí você precisa, como que é, monitorar a produção, monitorar a experiência do usuário, monitorar o feedback do usuário, monitorar como é que essa aplicação está rodando lá em produção. E para isso também tem várias ferramentas legais que você consegue monitorar esse comportamento do sistema em tempo real e os feedbacks em tempo real também. Falando um pouquinho de inteligência artificial no mundo de testes, para vocês entenderem, aqui tem toda a evolução do teste, né? Começou com testes manuais, depois criaram-se ferramentas de automação, depois criaram frameworks mais robustos e open sources para automação de testes, depois escalou isso tudo através de DevOps, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Delivery, onde eu penso no teste automatizado antes de pensar no teste manual, e eu tenho entregas contínuas,
por isso o símbolo do infinito. E agora a gente está entrando na jornada da inteligência artificial realmente ser preditiva, dela já colaborar e criar testes inteligentes baseados no próprio código que eu estou construindo. Então, eu creio que os automatizadores de testes do futuro vão ser profissionais de desenvolvimento que vão entender de testes para entregar com qualidade e fazer o sistema ser muito mais ágil, né? No processo, né? E hoje a gente já tem ferramentas que nos ajudam a construir testes automatizados mais rápidos, através da inteligência artificial, ferramentas que nos ajudam a avaliar a performance do sistema, entregar gargalos reais que precisam ser ajustados para que o sistema seja mais rápido no dia a dia, porque cada vez mais os sistemas são de larga escala, né? Você pega um e-commerce, quando chega na Black Friday, ele tem 10, 20, 100 vezes mais acessos que ele tem no dia a dia. E ele tem que suportar isso com bastante velocidade, porque senão você perde venda. E aí você tem que aplicar um conjunto de testes de performance e estresse para garantir que o sistema vai suportar essa carga que está vindo, né? E a inteligência artificial te ajuda a analisar o comportamento do sistema e ver onde, de fato, você precisa ajustar o código para que ele seja mais ágil, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Pessoal, acabou passando um pouquinho, porque a gente no início gastou alguns minutos a mais. Fico 100% à disposição para dúvidas, perguntas, tá? Eu vou estar por aqui. É só a Ana me chamar. Eu vou passar agora a bola para o Jones. Eu gosto muito dessa área. Eu comecei como QA e hoje eu sou um QA, né? A minha empresa ela tem outras frentes, mas eu ainda sou apaixonado por qualidade e estudo muito essa parte de qualidade também. E gosto bastante porque eu acho que o QA está deixando de ser o testador do sistema, ele está passando a ser o cara que constrói o sistema com qualidade junto com todo o time de desenvolvimento. Então, com essa quebra de paradigma, o trabalho se torna muito mais divertido, desafiador e o engajamento é muito maior do que no passado a gente, como QA, só recebia um sistema e fazia testes de algo que já estava pronto e éramos vistos como os vilões que entravam para poder achar bugs no que tinha sido feito e atrapalhava a entrega na visão do time. E hoje não, hoje a gente ajuda a construir, participa do processo, entrega software com qualidade, previne problemas, entende o comportamento do cliente, e isso é muito legal. Tá? Jones, assume aí em frente e eu estou à disposição para perguntas. Ana, se tiver alguma pergunta, pode trazer, senão ainda estou por aqui até o final, tá? Opa, Everton, eu sou um dos representantes também aqui do Centro Acadêmico de BES, Legal. e tem duas perguntas aqui. Meu nome é Augusto, desculpa. Vamos lá. O Márcio Vinícius perguntou: a partir de quais formações acadêmicas você pode se tornar um especialista em QA? Legal, muito bacana essa pergunta, né? Olha que legal, né? Nós fizemos um programa no ano passado com a Prefeitura de Curitiba chamado Empregotec para capacitar alunos do ensino médio em tecnologia. E desse programa, nós tiramos 6 profissionais que nem estavam na faculdade, agora eles acabaram de entrar no primeiro semestre, para trabalhar com QA. Então, na prática, qualquer formação te permite atuar com QA. Mesmo se você nem está na faculdade, nós estamos falando aqui de um público que já está na faculdade, mas caso esteja alguém de fora, né? Mesmo se você não estiver na faculdade ainda e quiser conhecer mais de QA, entra no nosso site, manda um e-mail para a gente, que a gente tem o programa que a gente está rodando com a prefeitura e vai expandir, que nós vamos capacitar, inclusive, alunos do ensino médio a se tornarem profissionais especializados em QA. Mas qualquer formação de tecnologia favorece, né, ajuda. Qualquer formação com base tecnológica ajuda você nessa jornada de se tornar um profissional de QA. Mas eu acredito que está muito mais ligado à sua vontade e o seu desejo de aprender, a sua curiosidade, seu comprometimento em ser um profissional que vai atuar com QA, do que, de fato, a sua formação. Apesar da formação ser muito importante, né? Mesmo quando o profissional vem do ensino médio, a gente vai, sim, pedir que ele entre na universidade, que ele faça um curso, porque a universidade é uma base muito importante para a formação das pessoas, né? Muito bacana. O Vitório Peroto pergunta: qual a sua dica para quem quer seguir carreira em QA e ou RPA? Muito legal. Muito legal. Primeira dica é: vem trabalhar com a gente. Mas brincadeiras à parte, RPA tem bastante material. Se você quiser trabalhar com RPA,
existe uma ferramenta, para começar, tem duas ferramentas. O Jones vai apresentar para vocês o Robot Framework, e ele é muito simples, muito, muito bacana, e pode ser o seu início, se você construindo alguns scripts sozinhos, pode vir falar com a gente, que a gente vai querer conversar com você, e as empresas também vão querer, porque elas estão precisando de profissionais, tá? Então, estuda, tem muito conteúdo na internet do que é RPA, como funciona, e aí você pode tanto estudar o Robot Framework, que o Jones vai apresentar para você, e baixar uma ferramenta que chama UI, de User Interface Path, de pasta, UiPath, P-A-T-H. E ele tem uma versão Community, que você consegue baixar sem nenhum custo. E ele tem muitos cursos, tem uma academia muito robusta para você aprender a criar robôs. Então, RPA tem esses dois caminhos. E para testes, no nosso site tem vários conteúdos, existem vários blogs, tá? De formação em QA. Tem um site que chama QA Ninja, que tem um curso grátis para QAs iniciantes. Se você entrar hoje no Google e colocar curso de testes para iniciantes, vão aparecer vários, muitos deles grátis, alguns deles vão custar R$ 29,90, R$ 39,90. Então, faça um curso desse, pegue uma ferramenta de automação de testes que você gostar. Se você não sabe programar, não tem problema, você vai aprender na prática. Estude um pouquinho ela, veja cases, veja exemplos, faça os seus primeiros scripts e procure uma vaga de estágio. Nós temos vagas sempre, as empresas todas têm vagas de estágio, procurando profissionais interessados que queiram aprender. E a gente gosta muito de quem já vem com algum conhecimento, porque mostra que o profissional tem curiosidade, que ele já foi atrás, né? Mas, de qualquer forma, eu deixo a porta 100% aberta para você vir conversar com a gente te ajuda até nessa jornada de como se tornar um profissional de QA. Pode nos procurar que a gente apoia você nessa jornada, tá bom? Muito bacana. Eu vou ler só mais uma pergunta e reservar mais um tempinho no final para ler o resto. O Carlos Eduardo perguntou: o que vocês testam no Paraná Banco? Trabalho como QA lá e não sabia que vocês atuavam lá. Sim. A gente atuou com o Paraná Banco, a gente parou de atuar com eles em abril, maio do ano passado, né? E eles internalizaram muitos dos nossos profissionais. Então, se você olhar, muitos dos profissionais que estão lá são ex-Prime Control, né? Tem o Victor, tem a Samantha, a Natália, o William Reis, tem muita gente. Eles contrataram uns 12 profissionais nossos. Então, o Paraná Banco, ele decidiu seguir por um caminho de internalizar o time, e eles contrataram muitos dos nossos profissionais, e nós testamos sistema de renda fixa, o sistema de consignado, automatizamos alguns legados. Nós entramos no Paraná Banco quando ainda não tinha área de QA, e a gente que começou o processo de QA, começou o mindset de QA dentro do Paraná Banco há 2 anos atrás, tá? E aí tem mais ou menos um ano e mais ou menos 4 meses, que o Paraná Banco seguiu por uma internalização dos profissionais. Mas muitos dos profissionais que estão lá são Prime Control. Maravilha. Então, agora acho que o Jones pode seguir com a palestra, daí o resto das perguntas a gente lê mais pro final. Pode ser? Legal, eu vou parar de compartilhar minha tela para liberar para o Jones, e qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Maravilha. Só um instante, só voltar para o Teams aqui. Como eu minimizei, eu tenho que achar o Teams de volta. Achei. Prontinho. Eu vou desligar minha câmera, mas eu estou por aqui, tá? Jones, pode assumir, seguir em frente. Beleza, legal. Então, certo, aqui agora a gente vai para uma parte mais prática aí da palestra, né? Eu vou explicar alguns conceitos, alguns dos quais o Everton já deu uma pinceladinha ali. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que a gente vai seguindo. Eu tenho uma pequena apresentação, mas a maior parte a gente vai lá para a IDE e vai tentar fazer alguma coisa juntos aí para vocês sentirem mais ou menos o que é o trabalho de automação de testes. Hoje, deixa eu ver se minha tela já está sendo compartilhada. Sim. Jones, a câmera, se não tiver nenhum problema, se quiser abrir também. Não abri, desculpa, esqueci. Peraí. Ok. A tela não apareceu ainda, tá? Para mim, pelo menos. Certo.
Agora apareceu. Já estou Estão vendo. vendo aí? Sim. Minha câmera, estão vendo também? Estamos sim. Estamos sim. Beleza. Então, tá certo. Inclusive, eu acho que, eu não sei se o modelo aí da palestra aí permite, mas como a gente vai passar aí por alguns conteúdos bem prático mesmo, se tiver algumas dúvidas no meio aí, que Ana e Augusto, quiserem já ir perguntando, interrompendo e perguntando, eu posso ir tirando ali na hora para talvez não ficar lá no final fora meio que de contexto as perguntas ou coisa do tipo. Mas legal, então vamos lá. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre TDD. Eu vou começar falando um pouco sobre testes unitários. Como eu falei, o Everton deu uma pinceladinha sobre isso. E aí depois eu vou falar um pouco sobre TDD, né, que é uma metodologia que agrega bastante valor no teste unitário. E aí depois eu vou entrar na parte de teste de aceitação de usuário, que é a área onde a gente consegue fazer o Robot Framework, que eu vou explicar mais à frente, mas ele é uma ferramenta de automação de propósito geral. Então, a gente consegue fazer testes em várias camadas com ele. Mas hoje eu vou mostrar para vocês aí um teste UAT, né, que é User Acceptance Test, usando o Robot Framework com Appium e automatizando um aplicativo que está aqui no meu celular. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Como eu falei, deixa eu ver aqui a apresentação. Beleza. Bom, então vamos lá. Testes unitários e o TDD. É importante frisar que são duas coisas diferentes, né? Então, os testes unitários é um meio de testar os softwares aí, onde você testa granularmente de cada uma das funções do seu script ou dos métodos da sua classe, de modo que, dada uma entrada, você consiga obter a saída desejada dele, né? Então, isso é um teste unitário. E o TDD eu vou falar daqui a pouquinho e depois eu vou voltar nessa tirinha aqui para a gente entender melhor quais são os grandes benefícios do TDD no ciclo de desenvolvimento de software. Então, eu pensei, quando eu nivelei bem por baixo aqui essa apresentação, né, pensando em pessoas que talvez não tenham muita experiência, não entendam muito aí todos os termos e todas essas coisas. Então, para falar um pouquinho sobre teste unitário, para ilustrar isso, eu pensei no exemplo de uma funcionalidade aqui do meu carro, né, que é o acendimento automático dos faróis do meu carro. Um carro, ele se assemelha muito a um sistema qualquer, né, porque, de fato, um carro é um conjunto ali de diversos sistemas que, por fim, fazem o que um carro faz, né, que é nos transportar aí com conforto para os lugares onde a gente precisa ir, etc. Então, só para vocês entenderem também uma coisa importante, né, para não esquecer, os desenvolvedores normalmente fazem os testes unitários e o time de qualidade geralmente faz todos os outros testes, que foram os testes naquela pirâmide que o Everton mostrou, né? Integração, componente, teste de usabilidade, teste de aceitação regressiva, etc. E por que os desenvolvedores fazem os testes unitários? Porque eles testam ali as funcionalidades bem específicas do código, né? Funções do código que vão se tornar uma funcionalidade que agrega algum valor no negócio e que então serão testados aí pelo time de QA. Lembrando que, como o Everton falou, hoje em dia isso tudo está ali muito conjunto, né? Não existem áreas separadas, mas os papéis são distintos, né? Então, o desenvolvedor está ali desenvolvendo a funcionalidade, tem o QA que vai testar, e normalmente o desenvolvedor que faz o teste unitário. Então, vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho aí, eu vou dar um cenário aqui do acendimento automático dos faróis do meu carro, que é o seguinte. Para que os faróis do meu carro se acendam automaticamente, variando ali entre lanterna, farol baixo, alto, dependendo da luminosidade do ambiente e de mais alguns fatores, eu preciso realizar alguns passos simples, né? Então, o primeiro passo que eu preciso fazer, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem a minha apresentação, mas ele tem uma chavinha seletora lá e eu preciso deixar essa chave no modo alto, porque se eu tiver em qualquer outro, essa funcionalidade não ativa. Depois, eu necessariamente preciso pressionar o pedal do freio e então apertar o botão de start, porque
essa funcionalidade só ela está programada ali para funcionar com o carro com a ignição ligada. Então, o motor tem que estar funcionando. Se o carro estiver só no contato ali, isso não vai funcionar. E, por fim, né, depois que eu ligo o motor, então, o meu carro acende o farol ali da maneira que ele precisa. Então, se a gente olhar para esse fluxo, né, são vários passos, são várias funcionalidades interligadas, e mais do que isso, nós temos vários sistemas interligados aí. Então, eu tenho aqui o sistema elétrico, né, o sistema de ignição, o sistema de iluminação, né, com todas as reservas aí. Obviamente, um carro é muito mais complexo que isso, mas para exemplificar aqui, isso aqui vai servir. Então, o chaveamento ali entre o modo alto, o modo lanterna, o modo farol baixo ali do meu seletor, ele tem interligações ali com outras funcionalidades ali dentro, a parte de liberar o botão de start para ligar o carro apenas quando o freio está pressionado. Também ele tem várias funcionalidades que fazem com que isso se interconecte, então funcione. E depois a própria ativação dos faróis também tem mais conectividade aí em tudo isso. Então, imaginem que, por exemplo, haja um problema na primeira parte desse fluxo, né? Lá, sei lá, quem estava fazendo ali a parte da chave seletora alternou os comandos ali e ao invés de estar no botão alto ali, quando eu coloco no alto, na verdade está desligado. Então, quando eu piso no freio, aciono o botão e o meu carro liga, nada acontece. Pensando que eu sou um cara de qualidade, eu preciso testar isso, eu não tenho visão nenhuma do que aconteceu. Chegou para mim, para eu testar a funcionalidade completa, né, o acendimento automático dos meus faróis, e eu testo e não funciona, mas eu não consigo ter nenhum rastro, nada, nem consigo fazer nenhuma análise para verificar por que isso não funciona, porque eu só estou testando, não fui eu que desenvolvi aquilo, eu não estou tão envolvido em todo o desenvolvimento e tudo que está encadeado ali para que isso funcione. Então, pensando bem, né, deveria existir uma forma desse tipo de acontecimento ser mitigado, para que esse erro não acontecesse nessa camada, nessa etapa. E por isso os testes unitários são importantes. Então, como eu falei, cada função ou método do seu programa ali deve ter um ou mais testes, normalmente tem pelo menos uns 2 aí, para que, dada uma entrada, após o processamento, a saída seja a saída esperada. E aí, o teste unitário você pode escrever em qualquer momento que você queira. É um código que testa outro código, basicamente. E isso era muito útil antes do advento aí da programação orientada a objetos. Então, antes disso, os programas eram bem estruturados, bem procedurais ali, era linha após linha, tudo ia acontecendo sequencialmente, mas com a entrada aí de quem já está, eu não sei qual é o nível do pessoal, em qual semestre vocês estão aí e tudo mais, mas quando a gente vai para programação orientada a objetos, esse paradigma muda um pouco, né? E aí as classes são acessadas de maneiras diferentes, os objetos, eles mudam, as coisas, os estados mudam o tempo inteiro, e aí o teste unitário passou por um período meio nebuloso, que não tinha... Não se estava vendo muito valor nos testes unitários, porque às vezes eles se tornavam mais complexos do que o próprio código. Tinha que testar muito, fazer muita coisa ali. Então, foi um período em que, de fato, essa questão dos testes unitários ela começou a ser revista e otimizada, né? Não era mais só sair escrevendo teste para todas as suas funções, mas qual é o nível de cobertura, né? Eu não vou entrar muito nesse papo de cobertura de software e de código, mas existem métricas aí e objetivos, né? Então, dependendo do seu código, da parte do seu código, você seta uma meta, assim, eu quero cobrir com testes unitários 60% disso aqui é o importante. O outro vai ser 80%, em outro, eu preciso só de 20%. E normalmente a gente usa algumas estratégias para elencar quais serão os métodos, as classes e etc. que vão ser cobertos para que essa complexidade não se torne muito grande e seja mais difícil da manutenção nos testes unitários do que no próprio código, no próprio programa que ele testa. Então, pensando nisso, a gente vem para o TDD, o Test Driven Development. Então, essa é uma metodologia que
basicamente muda um pouco aí o mindset de como testar, né? Como o desenvolvedor testa. Antes dessa pegada de TDD aí, quem deve trabalhar aí com desenvolvimento, que está aí na palestra, se quiser dar um alô aí, também compartilhar alguma opinião aí no chat, estou de olho aqui, mas é uma prática muito comum hoje, né? Existem outras metodologias, outras formas, mas o TDD hoje, principalmente aqui no Brasil, é muito usado. Então, muitas empresas utilizam, muitas ainda não utilizam. Eu considero que assim, existem diversas formas, existem diversos meios de implementar isso, mas normalmente o TDD traz um ganho bacana de produtividade e de consciência de qualidade na escrita do código, porque o TDD basicamente inverte um pouquinho a ordem das coisas. Normalmente a gente pensa em, eu vou lá, eu faço minha função, eu escrevo meu código e depois eu vou e escrevo um teste para ele. E beleza. Esse é o pensamento, eu acho que primário, a primeira coisa que a gente pensa. E o TDD propõe exatamente o contrário. Quando eu começo a idealizar um método, uma função, eu já sei mais ou menos o que eu quero que ela... Eu já sei mais ou menos o que ela vai receber e o que eu quero que saia dela depois do processamento. Então, por que eu não posso escrever o teste antes, já prevendo o que vai entrar e o que vai sair e o que tem que acontecer? Basicamente é isso, né? Eu não testo o processamento em si, mas é o que entra e a saída disso. Eu faço um assertion ali, que a gente chama, né? Então, por que eu não faço dessa forma, já que eu já sei o que eu quero? Então, depois, eu só codifico para fazer com que, de fato, o meu teste que eu escrevi antes de escrever a funcionalidade possa passar. Então, essa é mais ou menos a metodologia. Então, os passos dela são basicamente esses que eu falei, né? Primeiro, a gente escreve os testes unitários, e aí tem uma máxima que o pessoal usa, né? Que é escreva os testes unitários primeiro e faça-os falhar, né? Que é basicamente você rodar seu teste sem nenhuma função ter sido escrita. E, obviamente, ele vai falhar porque ele está testando um negócio que não existe. Então, na prática, ninguém faz isso mesmo, né? Mas para entender o conceito é mais ou menos isso. Então, você escreve seus testes e a primeira vez que você rodar, ele não vai passar porque a função não existe ainda. Então, depois, você escreve a funcionalidade referente ao teste que você escreveu. E aí, depois E aí, normalmente, nessa parte de escrever a funcionalidade referente ao teste, você escreve da forma mais simples possível. Você escreve de maneira que ela faça, que realmente atenda aos requisitos do teste que você escreveu e que aí o teste passa. Então, essa é a parte do green ali, né? Então, tem o red, que é a parte que o teste não passa. Primeira vez que você escreve. Depois você escreve a funcionalidade, basicamente, para fazer o teste passar, que é a parte do green. Então, você vai rodar de novo e o teste vai passar. E aí depois você vai começar a refatorar, porque na primeira vez que você escreveu a função, você não vai fazer um tratamento de exceção, você não vai colocar, enfim, não vai pensar em algumas hipóteses que podem acontecer, e aí você vai refatorando isso, né? Então, a parte do refactor, né, que é refatorar a funcionalidade. Desse refatoramento vão surgindo talvez outros testes que você precise adicionar, mas o princípio do TDD é esse, né? E aí esse ciclo segue, né? Você escreve o próximo teste, e aí você vai fazendo isso no seu código. Então, esse é o ciclo do TDD. É uma prática que depois que eu conheci, eu comecei a utilizar, eu vi pessoalmente um ganho bacana na qualidade do que eu escrevo, no pensar antes, né? Muitas vezes a gente está acostumado, tem experiência ali, vou sair programando aqui e sair programando meio que no automático, sem pensar. E essa parada para pensar um pouco sobre o que você quer fazer, depois implementar isso já com um teste escrito, é algo bem benéfico. Você consegue pegar alguns gapzinhos, alguma coisa que você esqueceu de fazer ali, tudo mais. Então, é um método bacana de se escrever código. Tem que dar uma mudada no mindset, não é tão simples, principalmente se a gente não está acostumado. Estou acostumado a ir lá e escrever minha funcionalidade. Fazer esse exercício de pensar o que você quer fazer antes de ir lá e escrever o código é algo que com o tempo vai sendo refinado, aí você vai conseguindo fazer com mais fluidez. Mas é uma prática bem comum no mercado, né? Para quem está querendo ser um desenvolvedor aí, provavelmente se você entrar como estagiário você vai aprender isso e tudo mais, mas vale a pena entender um pouco do conceito e talvez ir praticando um pouquinho em casa aí nos seus exercícios também. Então, legal. Aí eu falei que eu ia voltar aqui na tirinha, porque ela mostra um pouquinho das vantagens aí do
de quem usa TDD e não, é uma brincadeira, obviamente, mas aí a gente tem aqui o desenvolvedor começando um novo projeto, e se ele vai aqui pelo caminho do TDD, ele primeiro escreve teste, depois ele escreve mais testes, bastante teste, e aí depois ele vem e começa a codificar, né? Porque ele escreveu aí bastante teste, ele fez, estava pronto, fez deploy, e aí nada acontece, e ele vai lá jogar CSGO tranquilo, e não vai ter muito problema. Ao contrário do cara que eu dane-se os testes aqui, vou sair codando, faço rapidão, faço deploy, e aí você começa a enxergar alguns probleminhas que acontecem em produção, e você começa a tentar arrumar, e você encontra mais problemas e mais problemas, até que eles te matam aí. Então, é mais ou menos isso mesmo, a ideia. A ideia é reduzir, né, a quantidade de bugs, principalmente desses bugs pequenininhos que acontecem lá nas entranhas mesmo do sistema e que não precisam acontecer. É impossível acabar com os bugs, né? Quando a gente está desenvolvendo, a gente desenvolve, normalmente a gente desenvolve bastante bug, mas essas coisas pequenininhas, né, que às vezes quando a gente escreve muita coisa, né, até fica difícil encontrar ali, entender o que está acontecendo, elas podem ser mitigadas utilizando essa técnica, e isso é bacana. Então, para demonstrar isso para vocês, essa é a primeira parte. Então, depois a gente vai para a parte de teste de aceitação, que a gente vai entrar na parte do robot com um aplicativo móvel que a gente vai acessar, automatizar ele e fazer algumas manipulações. Eu vou escrever um teste unitário com vocês, utilizando a técnica do TDD. Então, a gente vai escrever o teste primeiro, depois vai escrever uma funçãozinha ali no Python para fazer uma pequena função ali no nosso código, né? Foi mais para demonstrar mesmo, então é algo bem simples. Eu estou tentando deixar isso o mais simples possível. Se alguém tiver alguma dúvida até agora, se quiser perguntar também a respeito do TDD, porque a gente já vai daqui a pouco começar a entrar em outro tema, acho que está liberado aí, eu posso ir dando uma olhada e respondendo. Deixa eu... cadê aqui o Teams agora? Peraí, pessoal, que eu perdi a tela aqui. Você quer ir respondendo algumas perguntas já? Já tem bastante pergunta aí ou não? Tem algumas aqui. Ó, se os dois quiserem comentar, o Abner Matheus perguntou: a parte de testes para UX se encaixa nisso? Digo, na questão de experiência do usuário para testar. Everton, você quer falar? Posso dar minha opinião aqui? Acho que eu vou falar então. Bom, eu acho que isso deve ter sido uma pergunta, provavelmente, quando o Everton estava falando, né, e ele falou bastante sobre várias camadas de teste. E a gente tem uma camada de teste de usabilidade, né? Se eu entendi a pergunta, eu acho que essa parte de experiência do usuário se encaixa exatamente na parte de teste de usabilidade. Então, a gente tem os UX designers, o pessoal que desenvolve, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, principalmente uma aplicação B2C, ali, né, que vai para o consumidor final, a gente tem uma preocupação muito grande que a experiência do usuário seja incrível. Então, a gente tem um time cuidando disso. E aí, a QA, como o Everton falou hoje, QA está desde o início do processo até o final. Então, na parte de testes mesmo, né? Então, o QA, ele participa lá da parte de definição. O Everton falou um pouco sobre BDD, depois eu até vou tentar falar um pouquinho sobre, mas quando se está definindo algumas coisas, a área de QA vai estar ali para dar uma visão também de como isso deve ser, enfim, opinar sobre como, e pensando no usuário e tudo mais, mas existem pessoas especializadas nisso, e aí quando cai na hora de testar, quem testa isso é o tester que vai fazer o teste de usabilidade ali, que vai percorrer a aplicação, verificar se está tudo de acordo com o que foi definido no começo, se tem alguma coisa para ser melhorado também, etc. Não sei se respondi, mas existe essa camada de teste de usabilidade que é bem comum, aí, principalmente em aplicativos, etc. Legal. O Márcio Vinícius perguntou se a Prime Control possui algum banco de currículos. Tem sim. A gente tem, depois acho que se quiser me chamar no LinkedIn, chamar o Everton, a gente passa o link lá do banco de currículos da Prime. Se o Everton depois quiser jogar aqui no chat,
Mas a gente tem sim, a gente tem sempre vagas abertas aí, enfim, a gente pegou vários projetos e tem bastante oportunidade lá, tanto para QA quanto para RPA e desenvolvimento, etc. Maravilha. O Frank Alcântara pergunta: posso usar o Robot Framework para qualquer linguagem de desenvolvimento? Sim, na verdade, várias plataformas, vamos dizer assim, né? Um robot ele funciona melhor com o Python, ele é nativo do Python ali, tudo, mas você consegue utilizar algumas implementações do Python em outras linguagens, por exemplo, o Jython, né, que é uma implementação do Python em cima do Java, ou o IronPython, que é uma implementação do Python em cima da plataforma .NET, e aí você consegue utilizar as bibliotecas customizadas em outra linguagem, como Java ou alguma da plataforma .NET, mais especificamente C#, geralmente o pessoal faz. Mas assim, em termos de simplicidade, facilidade e agilidade, eu pessoalmente tenho usado o Robot há um bom tempo e eu sempre recomendo que a gente utilize o Python mesmo, porque tudo fica muito mais rápido, inclusive para codificar. Mas nada impede, né? Putz, preciso que seja Java, dá para fazer, preciso que seja na plataforma .NET, dá para usar o Robot Framework também. Bacana. O Márcio Vinícius perguntou se vamos utilizar alguma biblioteca no Python para a aula prática. Eu vou escrever agora alguns métodos em Python ali que a gente chama quando a gente está desenvolvendo automação de teste ali, de bibliotecas customizadas. Às vezes no Robot não fica tão simples de fazer algumas coisas e se você for para o Python você consegue fazer de maneira bem mais simples. Então agora eu vou dar um exemplo de teste unitário e eu vou escrever um teste unitário justamente e depois a função que a gente vai usar na automação e aí depois eu mostro como que o Robot se conecta com Python e usa esses códigos que a gente escreve em Python no script do Robot. Bacana. Por enquanto, acho que é isso. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a demonstração aqui. Deixa eu procurar aqui aí da apresentação. Beleza. Aqui. Bom, então aqui eu tenho um projeto. Não sei se vocês estão vendo aí a minha tela. Até desliguei minha câmera aqui para poder... Estou usando duas telas e eu não vou conseguir ficar olhando para a câmera. E aí, só para vocês não ficarem me vendo de lado aí, eu tenho aqui na minha tela um teste. Aqui eu já escrevi algumas coisas em Robot. Deixa eu até deletar aqui esse carinha aqui para eu demonstrar para vocês direitinho como a gente faz isso funcionar adequadamente. Então, a gente agora vai para um exemplo de teste unitário utilizando o TDD. Então, como eu falei, o TDD ele é uma técnica onde a gente escreve o teste primeiro. Então, para isso, eu vou explicar rapidinho para vocês o que eu estou testando, como eu vou fazer aqui para um cenário de testes, né? Não é nem comum essa prática, a gente escrever TDD para uma biblioteca de testes e tudo mais, eles meio que está testando o teste e etc. Mas é só para dar um exemplo para vocês. Então, para aproveitar aqui um código que a gente já tem, eu vou usar ela aqui mesmo. Então, aqui dentro do projeto do Robot, né, eu tenho a parte de cases, onde eu coloco meus casos de teste. Eu vou explicar tudo isso melhor para vocês depois. E eu tenho uma pasta, né, que chama Libraries, que é onde eu coloco as bibliotecas do Python, ou seja, o código que eu escrevo em Python para chamar dentro dos meus scripts do Robot. Então, é aqui que eu vou colocar, e eu criei um arquivo, esse meio que por padrão, o pessoal normalmente coloca esse nome, de Custom Library, nesse arquivo onde estaria o código das funções aí que eu quero usar no meu teste. Funções que o Python não tem ali out of the box. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar escrevendo testes para esse cara, pensando na funcionalidade que eu quero testar. Hoje eu vou testar um aplicativo, eu acho que até vale a pena eu mostrar o aplicativo antes, e o fluxo que eu quero testar com vocês, porque aí vai ficar mais claro. Eu vou puxar o Visor aqui para a tela
Interrompendo só rapidinho aqui, Jones, Tá se bom. você puder aumentar a fonte do VS Code para facilitar a visualização. Ah, tá bom, tá. Putz, eu tô com uma tela bem grande aqui, eu vou aumentar a fonte, que aí acho que vai ficar melhor aí para quem tá assistindo. Beleza, Vocês obrigado. conseguem ver direitinho aquela tela do meu aplicativo? Tá dando para ver tranquilo? A resolução não é muito boa, porque o Visor não puxa a resolução total, mas dá para ver aqui, né, Dá para ver sim, dá para ver a sim. tela. Beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem... deixa eu só pegar aqui um... Tá. Então, eita. Então, aqui a gente tem um aplicativo da C&A. A C&A também é um dos clientes lá da Prime Control, e eu escolhi o aplicativo deles. É um aplicativo da loja normal, não um APK em aberto e tal, que eu precisaria, por exemplo, para testar se eu quisesse emular um aplicativo, mas isso aqui eu estou espelhando o meu celular. Então, aqui é o meu celular mesmo, e eu baixei esse aplicativo lá da Play Store. E aí, o fluxo que eu vou testar é o primeiro fluxo do aplicativo, aquele fluxo de bem-vindo lá. Então, ele vem aqui e ele faz um bem-vindo ao novo aplicativo C&A. E aí, ele tem algumas páginas, são 5 ou 6 páginas, que ele tem um texto principal e um texto secundário. E aí, eu estou só testando um teste de validação se as mensagens que, digamos, que foram definidas lá nos requisitos, né, que deveriam estar em cada uma dessas telas, de fato estão aí. É um teste bem simples, eu vou pegar essa string aqui e verificar se ela é de fato essa que deveria estar aqui, e fazer isso, ir navegando entre as páginas aqui desse fluxo de bem-vindo e fazer essas validações. E aí, para mostrar a função que a gente vai criar agora, o que eu pensei em fazer? Eu vou pegar, tá vendo que aqui o aplicativo da C&A está escrito em minúsculo, então eu vou começar a validar se a string tiver alguma palavra C&A, se C&A não for em maiúsculo, como é no logo assim da C&A, eu vou falhar o teste. Então, para verificar se é maiúsculo ou não, eu vou criar uma função no Python para verificar. Eu vou passar uma string, nem todas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você vê que esse aqui já não tem, esse texto principal não tem C&A, então ele passaria direto pela validação. Esse aqui também, esse aqui também. Esse aqui tem outro C&A, tá vendo? Está em minúsculo também, então ele passaria pela validação, ele verificaria que está em minúsculo, e aí ele vai falhar o teste. Também eu fiz para mostrar para vocês aí um cenário de falha de teste, para vocês verem como fica ali tudo no robot. Mas e aí a gente vai usar o Python para fazer essa validação, para verificar se a string aqui, se esse C&A é maiúsculo ou minúsculo. Bem simples, e aí eu vou procurar fazer bem rapidinho com vocês aqui, para não tomar muito tempo, e a gente conseguir cobrir aí essa parte de TDD e depois já partir direto para os scripts e ver como o robot funciona, integrado com o Appium, que é um cara que conecta no celular mesmo e faz toda a manipulação, e o Python. Então, basicamente é isso. É só vou fechar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, para começar, normalmente o que a gente faz, né? Onde a gente tem o nosso código, a gente vai criar uma pastinha chamada tests. Bem rapidinho aqui, nova pasta. Então, vou criar uma pastinha chamada testes e aí a gente vai começar a escrever os nossos testes. Normalmente, a gente coloca o nome do próprio script ou a classe que a gente está testando, só com um teste underline na frente. Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma pastinha, um arquivo test underline esse é o meu arquivo de teste. Só lembrando, pessoal, que tem toda aquela parte inicial da coisa, né? Acho que se vocês, pelo que eu soube, vocês estão estudando Python aí no curso, né? Então, eu estou usando como virtualenv, o virtualenv padrão mesmo, não estou usando o pipenv, o direnv, etc. Então, criei um virtualenv aqui e já instalei. Vou mostrar aqui rapidinho o que eu tenho instalado. Se der um piplist aqui, vocês vão ver aqui que eu tenho já algumas coisas instaladas. Obviamente aqui tem pacotes dependentes, né? O que eu instalei foi o Robot Framework. Esse Robot Framework é Appium Library, eu vou falar sobre isso depois, mas o importante aqui é o PyTest, que é isso que a gente está falando agora, a parte de teste unitário. Então é só esse cara que a gente ia usar. Se fosse só para falar de teste unitário, só isso aqui seria o suficiente. Então eu estou usando o PyTest, que é uma ferramenta para a gente fazer essa parte de testes unitários aí.
Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, aqui eu tenho o meu arquivo onde eu tenho que escrever o meu teste. Deixa eu fechar esse terminal aqui. E aí, eu tenho que começar a pensar em algumas coisas, né? Então, putz, vou testar a minha função, né? Então, putz, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou primeiro criar uma classe, isso é uma coisa que funciona melhor ali com o PyTest. E eu vou chamar essa classe de teste, sério, teste custom library, aqui, bem rapidinho, só para vocês entenderem. Então, mudou aqui o idioma do meu teclado, peraí. Pronto. Então, eu crio uma classe e aí dentro eu crio algumas funções. Essas funções, por padrão assim do TDD, boa prática do TDD, elas têm que ser, digamos que o nome da função tem que ser a sua própria documentação. Então, normalmente os testes têm aqueles nomes grandes, né? Tipo, o teste deve ser x, y, z e retornar tal coisa. E é normal, é isso mesmo. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Como eu falei, o teste que a gente vai fazer, a gente precisa escrever uma função que receba um texto e depois retorne dizendo se esse texto, se tiver CA no texto, ele retorna se o CA está maiúsculo ou minúsculo, se não tiver, ele passa direto. Então, basicamente é isso. Então, eu vou escrever uma função aqui falando o seguinte. Test should return. Isso aqui é um começo comum aí de teste unitário. E aí ele vai retornar o que, bom, lá no meu teste do robot, eu posso verificar, por exemplo, se ele retorna, ele pode retornar verdadeiro ou falso para dizer se essa string está válida ou não nesse critério do CA ser maiúsculo. Então, para ficar mais simples, eu vou ir por esse caminho. Então, ele vai retornar true. Quando a palavra inteira for uppercase, vamos pensar assim. Então, beleza. E aí, normal aqui, um self, como eu estou numa classe, né? Beleza, então esse é o nosso teste. E aí, uma coisa que eu preciso fazer, né? Quando eu faço um teste, normalmente eu faço um assert da função e da função que eu vou construir. Então, eu preciso já pensar aí num nome dessa função. Deixa eu colocar aqui em cima. Eu posso, por exemplo, eu já preciso importar, né? Então, eu vou fazer um import ali da custom library. Eu não vou usar import do VS Code está me sugerindo, porque eu vou usar uma propriedade ali do PyTest para que o meu root se torne a pasta libraries e aí eu consigo importar direto no custom libraries. Então, do custom library.py ali. Então, daquele cara eu vou importar, sei lá, uma função. Jones, rapidinho, estão pedindo para você aumentar a fonte. Ai, putz, é verdade. Melhor assim, pessoal? Acho que agora, Mais ou menos ainda? deixa eu ver, mais um. Deixa eu aumentar a fonte sem aumentar todo o resto, porque ficou tudo gigante. Sei. Ó, Mas fala que beleza, eu agora tá bom. consigo fazer ainda aqui. Tá bom agora? Eu vou tentar me virar aqui do jeito que der. Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou importar e eu vou chamar a função de isUppercase. Depois a gente possa mudar esse nome. É aquela questão lá de refatorar e tal. Mas, a princípio, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou depois verificar então, se essa função isUppercase, que vai receber, provavelmente, um texto qualquer, então uma string qualquer, que eu vou colocar aqui, por enquanto, vazia, mas depois a gente coloca aqui uma frase nela. Então, eu vou verificar
se essa string... deixa eu pensar aqui. Eu tinha pensado... isso mesmo. Então, eu vou verificar se ela é verdadeira. Então, se ela retorna true se for tudo verdade. Então, beleza. E aí, se não for, eu coloco a mensagem de erro depois. E aí, eu posso colocar, por exemplo, uma falha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar formatado. E aí, eu vou colocar retorno. Deveria ser true. Foi aqui já não vai dar certo, né? Então, vamos lá. Vamos mudar aqui. Eu vou colocar um R aqui de return e eu vou passar esse uppercase aqui em uma variável, um objeto, na verdade. E eu vou colocar esse cara aqui e colocar esse cara aqui para printar no erro o retorno dele. Beleza? Então, basicamente, meu teste é esse cara aqui. Fiz o meu teste. Se eu rodar, aqui tá dando uns pauzinhos por conta de lint, né? Então o linter reclama que a gente precisa de 2 espaços para funcionar, 2 enters aqui entre a importação e a classe. Agora eu vou criar um arquivo aqui no corpo aqui da pasta libraries que chama conftest. É só para fazer funcionar esse import aqui, senão ele não vai funcionar. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vocês podem depois conferir lá na documentação do próprio PyTest, como esse arquivo funciona. Você consegue colocar configurações aí, quando você está testando mesmo, tem coisas mais complexas, você coloca algumas configurações, mas só desse arquivo existir, ele já seta esse cara, deixa eu ver se eu coloquei no lugar certo, coloquei esse cara aqui como rootdir, e aí eu consigo, quando eu rodo o PyTest, ele olha para cá, isso aqui vira o rootdir, então eu acesso diretamente esse cara aqui, basicamente é isso. Então, beleza, vamos lá. Para seguir aquele passinho lá que eu tinha explicado para vocês, eu vou rodar esse cara aqui, e obviamente ele vai falhar. Nada disso que cria aqui existe ainda. Então, ele tem que falhar. Vamos lá. Deixa eu abrir o terminal aqui. E aí eu só preciso dar um PyTest. Isso também ajuda, o conftest ajuda a gente com isso. Eu vou dar um PyTest -v para a gente ter mais retorno aí sobre o que está acontecendo. Beleza, ele falhou. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ele fala que não conseguiu importar, porque ela não existe ainda, etc. De fato, falhou. Ficou vermelho aqui, é o red lá do conceito. E é isso. Nosso teste falhou e agora a gente tem que escrever a função para fazer esse teste passar. Então, vamos trabalhar nisso aqui agora. Talvez, inclusive, até eu não faça tudo que eu planejei com vocês, que eu estou com medo de não ter tempo suficiente. Mas vamos escrever essa funçãozinha aqui e ver o que acontece. Então, vamos lá. O nome lá era is uppercase. E aí ela precisa receber, por exemplo, um texto. E eu vou começar a escrever aqui o nosso código, então. O que a gente pode fazer nesse cara? Bom, eu vou receber aqui, eu preciso verificar se dentro de qualquer string, então pode ter CA ou não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar uma biblioteca de expressão regular, porque aí com a expressão regular eu consigo verificar exatamente isso. Eu consigo dar tipo um match, consigo fazer tipo um sample aqui e dizer com o que eu quero dar match, por exemplo, CA, e fazer um vai receber eu posso procurar, né, usando essa biblioteca de regular expression, eu posso procurar no texto se
o sample tá lá. Então, eu consigo procurar no texto se o sample tá lá. Aqui tem o autocomplete, né, para vocês verem como funciona. Então, o padrão, depois a string, e aí depois eu vou colocar aí uma flag só para ele ignorar se vier maiúsculo ou minúsculo, porque isso, nesse ponto da validação, não importa para mim. Preciso que dê match aí para ver se tem CA ou não na frase. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Bom, na verdade, estou pensando aqui e essa função, se eu retornar o match, só para vocês entenderem, ele retorna um objeto match quando ele encontra, e quando ele não encontra, ele retorna não. Então, são dois tipos diferentes aí de retorno. E o que eu quero retornar para o meu teste lá é true ou false, se tiver a string ou não. Então, para tentar seguir também aquele conceito de fazer uma coisa só, cada função fazer uma coisa só, eu vou mudar uma coisinha. Eu vou colocar mais um teste. Na verdade, eu já vou fazer o seguinte, eu vou replicar esse teste aqui, colocando a parte do false, né? Então, se não vier, se não tiver CA, ou se CA não for maiúsculo, o retorno tem que ser false, e vou criar um novo teste só para essa parte do match. Então, eu vou criar uma outra função que retorna se tem CA ou não, e aí sim, se tem CA ou não, a minha próxima função retorna para o meu teste true ou false. Vou fazer dessa forma. Então, rapidinho aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui. E aí eu vou colocar que o teste tem que retornar quando qualquer letra for lowercase. Beleza. E aí tem que verificar se isso aqui retorna false. E aqui eu também mudo para false. Então, beleza. Eu já criei um teste tanto para retorno de falso, verdadeiro, que é o que eu quero que retorne desse cara aqui mesmo. E aí eu vou criar uma função intermediária para fazer a validação, para fazer só o match, para fazer só essa parte de extrair se existe CA ou não no texto que eu estou trazendo para minha função. E aí a gente segue no mesmo esquema aqui. Eita. Vou até copiar aqui, teste de return, até aqui eu vou fazer igual. E aí eu vou colocar, tem que retornar CA. Então, quando aparecer CA, eu quero que ele retorne. Então, talvez para quem não... E aí eu já vou criar a segunda, porque ela também vai falhar. Então, eu posso retornar um não aplicável aqui, uma string também, para não mudar o tipo de novo, né? Porque tem aquela questão de, se eu só retornar o retorno do match, se não tiver, ele vai retornar none, então ele vai retornar dois tipos diferentes. Se em um sucesso ele vai retornar string, e em outro ele vai retornar um objeto none. E eu não quero esse comportamento, eu quero que ele retorne sempre a mesma coisa, então eu vou mudar para que ele retorne NA, aí, no caso de ser falso aí, não ter nenhum CA na frase. Beleza, vamos ver aqui. A gente vai
fazer essa lógica. Então, aqui eu já vou pegar parecido com o que tem aqui, né? Eu vou ter uma variável match, ou seja, eu vou colocar isso numa variável, só para conseguir também fazer esse retornozinho aqui, né? Para ficar parecido com aqui. Mas eu vou chamar ela de match, e aí eu vou chamar, como vai ser uma função intermediária, eu vou usar o padrão do Python, que ela começa com underline. E aí eu posso colocar aqui dentro, eu já tenho algumas frases aqui do aplicativo mesmo, né, que está na parte de testes que eu já escrevi para vocês. Então eu consigo pegar alguma coisa aqui, cadê? Aqui. Por exemplo, essa frase aqui. Teste, independe da frase que eu colocar, mas eu vou colocar uma aqui, só vou tirar esse embaixo. Deixa assim. Então, CA está aparecendo, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma search, match, se for igual ele vai, beleza, se não, mais uma falha dizendo que o retorno deveria ser C. Beleza. Que deu ruim aqui. Tá, aqui também problema de lint, né? Então eu vou quebrar essa linha para a gente não ter reclamação aí do editor. E agora aqui a gente vai escrever a próxima. Vai ser bem parecida com essa, então eu vou copiar, só vou mudar, que eu vou tirar o CA ali do final e mudar a validação. Vocês veem que depois que você escreve primeiro, a coisa vai indo mais rápido e tal, fica mais tranquilo de escrever. Vou só tirar o CA aqui, que a gente já valida se funcionou ou não. E aí, eu disse aqui que eu queria que retornasse NA, então tem que verificar se retorna NA, e aí aqui devia ser NA, mas foi match. Beleza, eu acho que eu tenho os testes aqui. Se eu tenho essa função, eu preciso também criar essa função lá, então eu já vou chamar ela aqui. Beleza, tudo certo. Os espaços aqui. Perfeito, tudo certo. Ok. E agora tem que escrever essa função aqui. Então, eu vou lá para o meu código, aqui. Eu vou mudar o nome dessa função. Vou aproveitar ela mesmo. Vou chamar ela de match. Então, aqui já estou nessa fase de meio que refatorar, né? Então, tenho match CA. O que eu vou fazer? Fazer um search, beleza? Aqui até aqui está tudo certo. E aí, agora eu vou retornar. Então, eu vou retornar. O match, ele tem quando você dá um match, ele separa em grupos, né? Porque às vezes quando você faz uma expressão regular, você pode quebrar em vários grupos aí e ter vários retornos diferentes. E quando você retorna normalmente o primeiro, ele já retorna o único match que deu. Como essa é uma situação bem controlada, não preciso me preocupar tanto com isso. Se fosse em outro caso, que eu não sabia exatamente o que ia entrar, quantos matches iam dar, eu teria que fazer toda uma situação de controle, mas aqui eu sei que as frases são simples, como um ambiente de teste, um ambiente controlado, então eu não vou me preocupar tanto com isso. E aí eu vou falar que se match tiver alguma coisa, então se tiver retornado aí, diferente de none, só para você entender, ele entende como falso no if, então ele cai em alguma coisa. Eu posso colocar aqui, se não for false, então se o match não for none, ele retorna o match.group. Se for, ele tem que retornar aquele NA lá, que foi o que a gente acordou lá e escolheu colocar no teste unitário. Então, agora eu tenho uma função, deixa eu ver aqui,
tal, recebe, eu passo aqui, verifico, ele vai retornar aqui o objeto, e aí eu pego a string desse objeto e retorno, e se não for none, se for none ou qualquer outra coisa, ele retorna NA, ao invés de retornar o retorno daquele método search. Beleza. Mas eu preciso retornar isso, e aí o próximo passo é verificar se eu retornei alguma coisa, se isso aí está em maiúsculo, que é o CA, no caso, né, por causa do que a gente está validando, se está em maiúsculo ou não. Então, aí eu vou criar aquela função. Inclusive, eu acho que fica melhor escrita, para não ficar muito genérico, como uma função bem específica. Ao invés de deixar só is uppercase, eu vou deixar em CA uppercase. De entender. Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem parecido. Só que aí eu vou retornar a própria função passando o texto. Então, só para vocês entenderem, essa keyword aqui, o isCA uppercase, eu vou chamar ela lá no robot. Então, eu vou chamar lá no robot passando um texto aqui, e aí ele vai entrar aqui, vai chamar essa matchCA, passando esse mesmo texto, e aí a gente vai ele vai retornar aqui a string, ou NA, ou o CA, maiúsculo ou minúsculo, seja lá como estiver lá no app. Então, beleza, até aqui aparentemente está tudo certo. O que eu tenho que fazer depois, eu vou criar uma variável aqui chamada CA mesmo, e aí eu vou verificar se o match, que eu recebi lá da função que a gente criou ali em cima, como ele vai ser uma string, eu posso usar esse método isUpper para verificar se a string está toda em maiúsculo ou não. Opa. E aí, eu verifico isso se eu... Beleza, deixa eu só ver aqui, está tudo certo. Então, eu verifico se é maiúsculo, se deu match. Não. Retorna true. Não, acho que está certo. Esse cara aqui vai retornar lá para o nosso código, e aí lá eu tenho os tratamentos para esse retorno. Então, ele retorna true ou ele retorna o resultado dessa validação aqui. Isso aí. Temos os dois métodos, temos os testes, a gente tem o conf_test. Então, agora a gente tem que testar e ver se vai passar. Que é a parte de a gente escrever os testes e, bom, já fui meio que refatorando aqui e tudo mais, mas agora a gente, de fato, tem que testar e ver se tudo isso aqui faz sentido, se está escrito certo, se os testes estão validando o que precisa ser validado. Vou abrir o terminal aqui. Então, aqui tinha a primeira execução, que tinha falhado, né? Eu vou rodar de novo, vamos ver se vai passar aí. Se não passar, por isso. Ah, tá. Então, eu mudei o nome lá e eu esqueci de mudar aqui, ó. Então, eu tenho que importar aquele ICA uppercase, foi o que a gente tinha trocado lá, né? ICA uppercase, underline match CA. Ok. Vamos tentar de novo. Ah, tá. Faltou aqui mais essas carinhas, né? Então, mudei lá em cima e não mudei aqui. E aí eu vou aproveitar e colocar um texto aqui também, que eu tinha deixado sem e esqueci de colocar. Vamos ver o que eu posso colocar. No isUppercase. Bom, eu vou colocar no true o CA maiúsculo. E aqui o CA minúsculo. Opa. Um A minúsculo aqui só para ver
se esse cara funciona ou não. Ele tem que voltar falso, porque ele é minúsculo. E esse é o comportamento que eu estou esperando. Então, a gente vai testar e ver se funciona. Bom, então aqui eu tenho o retorno. Vocês conseguem ver aqui direitinho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu não consigo mais, porque tá com muito zoom aqui. Mas então, ele passou no primeiro teste, que é o retorno CIA se aparecer ele no teste, ele retorna NA aqui, se ele aparece no teste, peraí, teste de NA. Isso aqui também está bem zoado, né? Deixa eu arrumar esse nome aqui, porque eu posso colocar aqui, na verdade, eu tenho que retornar NA quando não tiver CIA no texto. Então, deixa eu retornar quando não tem CIA no texto, beleza. Agora ficou correto. Mas beleza, passou também, ou seja, então, independentemente do nome, não tinha CIA, e aí ele retornou NA. Então, esses dois aqui deram certo. Daí os outros dois, que é o teste, tem que retornar true. Ele falhou, vamos ver aqui, tem as mensagens, né? Então, olha aí, ele retornou none, ao invés de retornar true. Então, tem alguma coisa que a gente fez errado lá na função, e aqui também. Ele retornou none, ao invés de retornar true. Deixa eu ver aqui se foi alguma coisa na nossa função, ou se tem alguma coisa no que eu estou esperando aqui. Alguém vai falar alguma coisa aí? Oi, Jones. Desculpa interromper você. É que a gente já passou um pouquinho do horário, daí eu queria pedir para você nos encaminhar já para o encerramento, se possível. Ai, minha nossa. Tá bom. Não tem problema ter passado, Então, mas se puder depois também enviar o código-fonte para a gente disponibilizar para os participantes, seria ótimo. beleza. Deixa eu ver aqui quanto tempo passou. Deixa eu nem ver. Mas, então tá certo. Bom, acho que deu para ter uma ideia aqui da parte de teste unitário. Eu não consegui entrar na parte do Robotic Framework. Eu vou voltar rapidinho para a apresentação, então, para a gente finalizar. Eu, infelizmente, não vou conseguir mostrar 100%. Eu queria mostrar a automação funcionando e tudo, mas não vou conseguir por conta do tempo. Eu vou voltar aqui para a apresentação só para explicar como ele funciona. Então, e aí a gente encerra. Bom, então aqui a gente tem os requisitos, né, para o robot funcionar aí para automação de aplicativo. Eu tenho que baixar esse cara chamado Appium Desktop, que é o cara que vai de fato conectar no meu celular. Eu baixo o Android Studio, para que aí ele já baixa tudo que o Android precisa para se conectar no meu computador. Ou eu baixo só o Android SDK e faço algumas configuraçõezinhas. Eu baixo a JDK, o Java Development Kit ali, e baixo o Python, o Robot Framework e o Appium Library, até como eu mostrei no terminal para vocês. E aí aqui é só para mostrar a interconexão de vocês, para vocês. Então, o Robot Framework é esse carinha aqui. Deixa eu colocar o computador aqui em branco. Então, a gente tem o Python rodando ali por baixo do Robot, o Robot se conectando com o Appium através da Appium Library e o Appium se conecta ao celular. E é mais ou menos esse fluxo aqui que acontece. E aí a automação acontece aí, e aí eu ia mostrar para vocês como isso funciona, infelizmente não vai dar tempo. Rapidinho aqui a parte da configuração, então eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, né, mas a gente tem aqui parte de variáveis de ambiente, que a gente tem que adicionar, e existe uma aplicação no Node, então para fazer você tem que instalar o Node, e aí tem um Appium Doctor que verifica se a sua instalação está ok. E aí depois dessa instalação, a gente tem a parte de fato rodar aí o teste e funcionar. Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui, eu não consigo enxergar muito bem tão grande, mas
Só para vocês terem uma noção, né? Então, o Robot Framework ele tem arquivos que são codificados dessa forma. Então, eu tenho sessões, né, onde eu seto variáveis. Eu ia mostrar para vocês direitinho como a gente pega isso aqui no aplicativo e tudo mais. Mas, basicamente, eu escrevo, tá vendo, numa linguagem assim, muito similar a um texto, né? Então, é um pouco diferente ali da programação e, por isso, ele se torna uma ferramenta aí bem vantajosa em termos de agilidade na hora de escrever testes. Não testes apenas, mas qualquer tipo de automação. Então, é muito rápido de escrever, muito fácil. Você cria as keywords, depois você vai usando as documentações, mas todas elas são bem simples e tem essa grafia bem tranquila aí de entender como funciona, como você passa os parâmetros aqui e tudo mais. Então, basicamente, você cria aí algumas frases, coloca algumas funcionalidades nessas frases, que são escritas dessa forma aí bem simples, e aí depois você chama elas, né, em um arquivo onde tem seus test cases, né? Então, aqui eu ia testar lá, por exemplo, dado que a página 1 lá, que é aquela primeira página do aplicativo, estivesse totalmente carregada, então eu tenho que ver o texto tal, né? Lembrei que eu ia verificar se o texto era tal, então também verificaria, e aí aqui tem o E, né? E o texto tem que usar letras maiúsculas adequadamente. Então, eu verificaria isso aqui, e aí esse cara aqui possivelmente falharia, porque esse CIA aqui não está em maiúsculo, e aí eu verificaria cada uma das frases para verificar se está de acordo com os requisitos. Digamos que a gente tivesse uma documentação de requisito, a gente tinha que verificar se o desenvolvedor escreveu certos textos lá no aplicativo. Então, aqui estão os testes estruturados, né? E eles rodam naquelas funcionalidadezinhas que eu mostrei nesse cara aqui, né? Enfim, é bem simples mesmo e bem tranquilo. Uma pena que não deu para tempo de explicar aí para vocês. Eu agradeço aí o tempo de vocês, a oportunidade de ter falado, e espero que em outra oportunidade a gente possa exemplificar mais. A gente sempre acha que vai dar tempo, mas quando a gente vai começar a escrever código e tal, acaba demorando um pouquinho mais do que a gente imagina, né? Mas é isso, estou disponível no meu LinkedIn, acho que estava ali na apresentação do Everton, mas é Johnny Sabino, é só me procurar lá, acho que eu sou o primeiro que aparece. Se quiser trocar ideia, posso enviar essa apresentação, enfim, quem tiver interesse mesmo, a gente pode bater um papo e trocar um pouquinho mais sobre o Robot Framework. Estou bem ativo na comunidade, e inclusive a gente tem um grupo bem grande no WhatsApp e Telegram. Se vocês tiverem interesse na tecnologia e quiserem entrar, também me procurem que eu posso adicionar vocês lá. E aí tem bastante gente que trabalha com isso aí no mercado, são publicadas muitas vagas aí diariamente lá, de empresas que estão contratando pessoas que trabalham com robot. Eu acho que vai ser uma oportunidade legal aí de conhecer pessoas desse mundo de tecnologia e começar a interagir com eles. Beleza? Obrigado, e acho que é isso aí. Obrigado, Jones. Se quiser responder aqui rapidinho, o Márcio Vinícius perguntou se funciona só para mobile ou software desktop também. Tudo. Mobile, desktop, web, né? Então, posso automatizar sites, desktop, em vários tipos de aplicação. Então, a gente tem bibliotecas do Robot. Robot é como se fosse um hub, assim, onde ele conecta com várias ferramentas. Então, por exemplo, para conectar com o celular, ele usa o Appium. Para conectar com um site, ele vai usar o Selenium, ou ele vai usar o Playwright, que é uma tecnologia mais nova aí, que a galera está usando bastante agora, ou para conectar com uma aplicação Windows, ele vai usar, se possível, né, se for, por exemplo, um Windows Forms ali, a aplicação, a gente consegue pegar os elementos, né, então ele consegue fazer isso. Se é uma aplicação Java desktop, a gente também consegue trabalhar com os elementos, a gente consegue ir por esse caminho, tem bibliotecas específicas para isso. Se a gente não tem acesso aos elementos, ou se foi desenvolvido de forma que os componentes ali de tela não têm nomenclatura, etc., a gente consegue usar ferramentas junto com o Robot. Na verdade, são bibliotecas, assim como a do Appium ali. Tem a do Siculi, por exemplo, que é uma que a gente usa e tem bastante sucesso com ela, tem tido bastante sucesso, uma biblioteca bem estável, que ela pega ali os elementos de tela mesmo, via OCR ali e tudo mais, e
e faz a identificação desses elementos, e a gente consegue clicar, inserir texto, capturar texto, ler, e etc., e fazer tudo. Assim. Então, funciona muito bem para qualquer tipo de plataforma aí. Desktop, mobile, web e etc. Beleza, então. Então, vamos encerrar a palestra aqui. A gente agradece você e o Everton por terem dedicado esse tempo para explicar mais sobre o futuro dos testes de software, né? Foi sensacional, bem esclarecedor e a gente só tem a agradecer. Tá ótimo. Augusto, estamos por aqui. Qualquer coisa, só nos chamar, tá bom? Eu que Se vocês agradeço pela quiserem, oportunidade. se vocês quiserem passar o link de vocês do LinkedIn aí no chat, podem, então, sinta-se à vontade. Tá bom, já coloco ali para vocês. Só um aviso antes, pessoal. Só lembrando que a PUC está fazendo a campanha lá de doação, que eu deixei lá no começo da palestra o link. Vou pegar aqui de volta. Se vocês puderem dar uma passada lá, eu agradeço. Kimberly, o link da gravação vai ser disponibilizado no chat. A gente só tem que esperar encerrar aqui a gravação e daí em breve a gente manda aqui no chat. Augusto, ele vai estar público ou só para quem participou? Eu acho que vai estar só para quem participou, mas é possível compartilhar o link. Tá bom. Provavelmente eu vou fazer uma postagem, tá bom? Maravilha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que senão a gente pode encerrar por aqui mesmo. Bom, eu acredito que é isso. Agradeço novamente pela presença dos dois. Muito bacana a palestra. E eu acho que ficamos por aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Beleza, obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, boa noite.